Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidada a Shahd Ouadi, doutorada em Estudos Feministas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi autora da primeira tese de mestrado em Estudos Feministas feita em Portugal, intitulada Feminismos dos Corpos Ocupados, as Mulheres Palestinianas entre Duas Resistências, e também da primeira tese de doutoramento em Estudos Feministas feita no país, Corpos na Trouxa, Histórias Artísticas de Vida de Mulheres Palestinianas no Exílio. É também assessora de imprensa na Missão Diplomática da Palestina. Bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, no livro Palestine, Peace Not Apartheid, escreve: na Palestina, em 1922, havia cerca de 84 mil judeus e 670 mil árabes, dos quais cerca de 71 mil eram cristãos. Pela altura em que a área foi dividida pelas Nações Unidas, estes números tinham crescido para 600 mil judeus e 1 milhão e 300 mil árabes, dos quais 10% eram cristãos. Durante e depois da Guerra de 1948, cerca de 420 aldeias palestinianas no território que se tornou o Estado de Israel foram destruídas e cerca de 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos. Explica o que aconteceu em 1948. Porquê é que 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos das suas terras? O que é que aconteceu em 1948 foi o que é que nós chamamos Nakba. Nakba é uma palavra em árabe que quer dizer catástrofe ou desastre. E isso que é uma palavra para nós é muito ligada à tristeza, à catástrofe, ao desastre. E para nós isto é que aconteceu em 1948. Mas para falar em 1948, vou voltar um bocadinho mais para trás, porque é importante falar do movimento sionista e como é que o movimento sionista tem a ver com a catástrofe de 1948. Portanto, o sionismo é um movimento que nasceu no século XIX com o objetivo de construir um Estado para os judeus na terra da Palestina através da colonização. Houve uma pessoa que é Theodor Herzl, que é húngaro-austríaco, que escreveu um livro e teve esta ideia de construir um Estado para os judeus. E na altura que ele escreveu o livro, não havia uma ideia específica onde que será o Estado. E durante o início do movimento sionista havia várias hipóteses de onde que será o Estado. A Argentina, a Uganda, Moçambique, Chipre, Egito. Mas como a Palestina, no final, com as várias significados religiosos e as ligações com a Palestina que ganhou. E então, no Congresso Sionista, que em 1897, foi escolhida a Palestina como um lugar de construir um lar para os judeus. E depois deste congresso houve assim um episódio importante que mandaram uma delegação para a Palestina para ver como é que está a situação, se dá para construir um Estado judeu ou não na terra da Palestina. Então a delegação que foi lá mandou uma frase a dizer: a noiva é muito bonita, mas está casada com outro homem. Ou seja, há aqui há um povo e já está na terra um povo com cultura, com a história, com ligação à terra. E aí que começou o problema de como é que se dá para construir um Estado num lugar onde havia um povo. Portanto, a ideia só será possível expulsando este povo do território da Palestina. Na altura a Palestina estava como parte do Império Otomano, e então assim depois de Sykes-Picot, do acordo de Sykes-Picot, a Grã-Bretanha concordou com os palestinianos e com os árabes que, se nos ajudam a
expulsar o Império Otomano daquele território, nós também ajudamos a construir o vosso Estado naquele lugar onde que vivam, onde que estão os palestinianos, onde que sempre tiveram. Só que os britânicos também fizeram a mesma promessa aos judeus através da Declaração de Balfour, que é uma declaração em 1917, que foi dada a Rothschild. Rothschild é um banqueiro judeu que estava na Inglaterra, que comprava muitos territórios para os judeus na Palestina, investia neste projeto sionista de construir um Estado. E disseram que o governo britânico vê o Estado judeu com bons olhos, portanto, estamos de acordo que os judeus constroem um Estado na Palestina. É aí que começa o problema. Claro que a migração judaica para a Palestina começou, há várias grandes vagas de migração judaica para a Palestina. Há uma migração que começou, a primeira vaga em 1882 da Europa do Leste, só que metade destes imigrantes voltaram para a Europa do Leste porque não conseguiram adaptar e voltaram. Depois, a partir de 1904, começaram as outras vagas de imigração, já com um projeto de construir um Estado, e o sionismo. O movimento sionismo estava bastante militarizado. Há vários grupos militares terroristas que depois cometeram vários massacres na Palestina. Só que com tanta compra de territórios dos palestinianos, não conseguiram comprar mais de 5% do território total, porque os palestinianos, entretanto, perceberam que há aí um plano e perceberam que a colonização sionista não é apenas uma migração, porque no início pensaram que é apenas imigração. Aliás, muitos dos judeus não eram israelitas na altura, que cometeram os crimes em 1948, eles iam à casa dos palestinianos jantar, e por isso sabiam muito bem como é que chegar às aldeias, às vilas, às portas, etc. Em fevereiro deste ano, o Epen Ashmassa falou com a Esther Muksnik. Eu perguntei-lhe se a criação do Estado de Israel era colonialismo moderno. Esta foi a resposta. Não, porque normalmente coloniza-se a partir de um país, e os judeus não tinham país nenhum onde vinham para colonizar. Portanto, eu não acho que seja colonialismo a criação do Estado de Israel. Bem, essa é a grande catástrofe dos palestinianos. A Nakba é uma coisa sem precedentes, porque uma minoria estrangeira expulsou 2/3 da população. Se isto não é colonização, não sei o que é colonização. É uma minoria recém-chegada expulsa 2/3 da população e fica a controlar 78% do território. Se isto não é colonização, não sei o que é. Mas para continuar aquilo que eu estava a dizer, que até na altura o movimento sionista percebeu que os palestinianos não têm força militar e não estão a vender terras. Portanto, dirigiram, o alvo delas foi mesmo expulsar o mandato britânico que estava lá desde 1920. E assim que começaram a fazer ataques terroristas contra também
os britânicos, um ataque muito famoso do hotel do King David, que também foi muito, muito famoso, muito conhecido. E depois houve, nesta altura, a decisão da partilha das Nações Unidas. A decisão da partilha das Nações Unidas deu 56% a 30% da população, que são os judeus, os que estavam lá há pouco tempo, os recém-chegados, que são 30%, ficaram 56%. E os palestinianos ficaram, que são a maioria, ficaram com o resto. Sabendo que a parte que foi dada aos judeus é a parte mais fértil, a pé do mar, etc. Portanto... Isso não durou muito tempo. Em 1949, Israel acabou por ficar com 78% da terra, ficando os palestinianos com 22%. Porque o plano de partilha foi votado, mas nunca foi implementado. Isto que deu um espaço para Israel para implementar o que é que eles chamam o plano de transferência, que é um eufemismo, segundo o historiador israelita, um eufemismo da limpeza étnica da Palestina, e que eles chamam plano de transferência, e através de um plano militar, que é o plano Delta, eles conseguiram fazer esta limpeza étnica, que é, voltando ao início, que é a Nakba, que é a expulsão de 2/3 da população palestiniana, apagando mais que 530 vilas e fazendo vários massacres, entre elas a conhecida massacre de Deir Yassin, por exemplo, e assim ficaram a controlar 78%. A tua família fazia parte dos 700.000 pessoas que abandonaram em 1948? A minha família faz parte deste grupo de pessoas. Aliás, conta-nos essa história. Sim. Eu nasci no Egito e vivi a maior parte da minha vida na Jordânia. Portanto, eu sou como a maior parte dos palestiniana, porque os palestinianos mantêm a identidade da palestiniana viva. Cada um diz aos filhos que é palestiniano para saber que são palestinianos. Se hoje vais a um campo de refugiados no Líbano e perguntas uma menina da 3ª, 4ª geração agora, de onde és? Ela vai responder da vila de origem onde que os bisavós foram expulsos. E por isso que para mim, a Palestina não foi nada mais que a história, até muitos anos da minha vida, não foi mais que a história que os meus pais contaram-me, que os meus avós e os meus tios foram expulsos em 1948 da nossa vila, que chama-se Limzera, que agora não existe, que foi completamente apagada do mapa, e que pensaram que é um assunto só de alguns dias, que quando acalmar a situação vão conseguir voltar às suas vilas, e por isso que os palestinianos, a maior parte dos palestinianos, saíram das suas vilas e levaram a chave, que ainda até hoje têm as chaves das suas casas em 1948, que é o símbolo do regresso dos palestinianos. E assim, a minha família saiu em 48 e fiz um caminho de uma vila para outra. A minha avó estava grávida na altura, estava grávida com o meu pai, portanto, eu presumo que o meu pai foi concebido, é a última pessoa da minha família que foi concebido na nossa vila, e às vezes gosto de imaginar que é por isso que eu tenho esta ligação com um lugar que não conheço e não sei se alguma vez vou conhecer. Porque nunca voltaste à aldeia de onde eras? Ou à porque vila não de onde sou eras? permitida. Eu voltei uma vez, depois dos acordos de Oslo, muitos poucos palestinianos foram permitidos a voltar.
E voltar não é as nossas vilas de origem, voltar à Cisjordânia. E o meu pai, apesar de ser muito crítico dos acordos de Oslo, pensou que o direito dele não vai abdicar do direito dele de voltar, mas deram uma autorização para regressar a mim, o meu pai e a minha mãe, e não ao meu irmão. E assim nunca voltamos a viver lá. E Mas tu também não podes entrar na Palestina? Eu posso entrar, é isso que eu estou a dizer. E pronto, esta visita eu tive a autorização, consegui o bilhete de identidade verde, porque há muitos bilhetes de identidades na Palestina, consoante cada um de onde vem, da Gaza, de Jerusalém, depois já os cidadãos israelitas, etc. Eu tenho bilhete de identidade verde, ou seja, da Cisjordânia. E posso entrar apenas na Cisjordânia. Portanto, nesta primeira visita que eu fui à Palestina, uma amiga dos meus pais levou-me a uma vila muito perto da minha vila de origem. Portanto, a vila era tipo perto de Ramallah, e ela levou-me lá perto e disse-me: Jade, aquela é a tua vila. E pronto, e para mim esta foi a máxima aproximação da minha vila, ver uma montanha lá ao lado e pensar, é este que toda a minha vida estavam a contar-me. E disseram-me que eu sou dali e eu não posso lá entrar. E pronto, para mim este momento é muito importante para mim, porque este é o momento que eu senti o que é ser palestiniano. Ser palestiniano é ver a tua própria vila, a vila onde que nasceram os teus avós e bisavós e toda a tua família na montanha em frente, e não és permitido de ir lá. E para mim isto que é ser palestiniano. E posso dizer que hoje tenho nacionalidade portuguesa, e com minha nacionalidade portuguesa Israel é um país de apartheid, porque com minha nacionalidade portuguesa não é considerada e não sou permitida de entrar lá. Portanto, praticamente nunca posso ir ver esta vila dos meus avós e dos meus bisavós. Portanto... Tu falaste dos Oslo Accords, ou dos Acordos de Oslo, que foram assinados em 1993 entre representantes palestinianos e israelitas, e que davam soberania ao povo palestiniano com a criação de um governo a ser eleito, e definiam também a saída faseada das forças militares de Israel, da Cisjordânia e de Gaza. Aliás, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, Shimon Peres, ministro dos negócios estrangeiros de Israel, e Yasser Arafat, o líder da PLO, Palestinian Liberation Organization, ganharam o Prémio Nobel da Paz. O que é que aconteceu a seguir? Ganharam o Prémio Nobel da Paz, mas também foram assassinados. Isso é importante dizer. Mas antes de começar, é importante dizer que se calhar a maioria dos palestinianos nunca concordou com os acordos de Oslo, porque sentiram que é uma renúncia, estão a abdicar de tudo o que é o direito deles para ter um Estado simbólico em 22% do território. E 22%, isto quer dizer que não é 22%, porque há colonatos dentro, as ruas que vão... Neste momento não são 22%, nem lá perto. Mas pronto, até Edward Said, na altura, escreveu dizendo que este acordo é uma grande renúncia, estão a abdicar, os palestinianos estão a abdicar tudo. Porque é assim, sobretudo, segundo eles, estão a abdicar das resoluções das Nações Unidas. A resolução das Nações Unidas 242, que dava 56% aos judeus e o resto para os palestinianos recusaram, porque, por exemplo, a minha vila, eu não tenho direito à minha vila nesta... E nos acordos de Oslo, ainda nem sequer a resolução das Nações Unidas estamos a aceitar uma coisa mínima. E depois, a outra coisa que o Edward Said fala que é muito interessante, que é assim,
estamos com os acordos de Oslo, estamos a abdicar da legitimidade da resistência palestiniana. E a resistência palestiniana é uma coisa muito importante. A intifada, que é considerada algo violento pelo mundo, que é uma coisa simbólica, com pedra, é um sinal de resistência palestiniana. A resistência palestiniana, que as pessoas têm muita dificuldade de perceber que é algo humano. A resistência que é humana. Se alguém não resistir à ocupação, se alguém não resistir ao que é que causou o catástrofe, ao que é que causou tudo o desastre palestinianos, isto já não é uma pessoa humana. Isto já é fora da humanidade. É fora da humanidade não resistir. Portanto, os acordos de Oslo estavam a cancelar uma parte muito importante da causa palestiniana, que é o direito da resistência e o direito a ter um Estado soberano, mas com tudo o que este quer dizer. E supostamente os acordos de Oslo são 5 anos de transição, e depois iam falar de Jerusalém, dos refugiados, dos fronteiras. E pronto, já passaram 25 anos, ainda não foi feita esta transição, ainda não foi feita esta discussão sobre estas questões. E o que é que está a acontecer? Todos os dias Israel muda os factos no território. Todos os dias está a ser mais difícil chegar a o que é que os acordos de Oslo dizia para chegar. É mais difícil ter 2 Estados, mais difícil ter, porque quem vai à Palestina percebe que tudo está a mudar. Em março deste ano, o governo de Israel aprovou, e tu tinhas falado deste tema e por isso eu queria voltar a isto, aprovou, segundo a Reuters, a construção do primeiro novo colonato em terras palestinianas desde há 20 anos. Uma clara violação do direito internacional. Sim. O que é que são colonatos? Pronto, os colonatos são territórios normalmente que são casas ou habitações ou escolas, etc., são construídos num território de 1967, ou seja, num território que foi ocupado não em 48, mas em 67, que em todas as resoluções internacionais, aquelas que eu concordo e aquelas que não concordo, é um território palestiniano. E estes colonatos são construídos nestes territórios. Há 2 tipos de colonatos, falando simples, para quem vê de fora. Por exemplo, alguém que vai à Palestina vai ver 2 tipos de colonatos. São colonatos que são construídos em terras de palestinianos, mas são terras mas que são longe da cidade, entre aspas, de agricultores, etc. E normalmente estão construídos em montanhas altas, são muito visíveis, muito invasores. E depois já há outro tipo de colonatos, como por exemplo o colonato em Hebron. O colonato em Hebron é dentro da própria cidade, dentro da própria centro antigo da cidade. Portanto, o que é que aconteceu em Hebron? O que é que aconteceu em Hebron é uma coisa inacreditável, porque é difícil explicar. Sem ir lá, toda a gente que vai a Hebron diz: já ouvi, já vi, mas nunca imaginei que fosse assim, porque é mesmo apartheid. Porquê? As ruas onde que vivem os colonos, que estão mesmo no centro da cidade antiga, estão fechados. Por exemplo, vamos imaginar que na Rua Augusta ocuparam uma casa e colocaram lá colonatos e fecharam a Rua Augusta de cima até o final, e tudo o comércio que havia em Rua Augusta, neste caso na Rua de Shuhada, Shara Shuhada,
foi completamente parada. Fecharam todas as lojas e só poderá entrar nestas ruas quem vive nesta rua. Pode entrar, mas não pode entrar com ferramentas. Se algum canto arrebentou em casa, não pode arranjar, porque não pode entrar com ferramentas, não pode entrar com nada. E não pode entrar em carro. Por isso que, se algum doente quer ir, a ambulância espera fora desta rua. Se alguma mulher quer dar à luz, ela anda até o checkpoint no início da rua. O que é que são os checkpoints? Checkpoints são as barreiras são as barreiras do controle, supostamente, mas depois percebes que não são tanto de controle como de humilhação e controle em termos de controle de quem que tem o poder. E como é que eu disse, por exemplo, estes checkpoints, por exemplo, eu vi os miúdos nesta própria rua. Há uma escola de miúdos que também são permitidos de entrar. Cada vez que os miúdos têm que ir à escola, têm que passar por estes checkpoints, têm que ser revistados e os soldados têm que permitir ou não a entrada destes miúdos a esta rua. Mas há outros tipos de checkpoints que são entre uma cidade e outra. Porquê? Depois da construção do muro de separação, que é um muro que já comeu bastante do território palestiniano, havia vilas que foram divididas ao meio e agora há barreira para passar de um lado ao outro, ou para passar, por exemplo, de Ramallah a Jerusalém, há um checkpoint, etc. E este também, muitas vezes, há muito a vontade dos soldados para deixar passar uma pessoa ou não. Entre 2000 e 2004, 79 mulheres deram à luz no checkpoint, porque o soldado naquele dia não lhe estava a apetecer deixar a mulher passar para ir dar à luz. Portanto, normalmente ou morre a mulher, ou morre o bebê, ou morrem os dois. E há muitas narrativas de mulheres que deram à luz mesmo no checkpoint, na rua, no chão, uma cena mesmo de animais e que pronto, só porque hoje não me apetece deixar-te entrar. E faz-me muita confusão também ver miúdos a serem revistados todos os dias para ir à escola, para passar nisso. Tu foste algumas vezes à Palestina nos últimos anos. Qual é que é a diferença? Quais é que são as diferenças que tu vês? Bem, eu fui este ano, já em abril, e a última vez que tinha estado lá foi há 2 anos. E nunca imaginei que o que está no terreno ia mudar assim tanto durante 2 anos. E por isso que eu acho que cada vez menos viável esta questão de ter uma solução é menos viável cada vez. Por exemplo, há muitas ruas em Hebron que eu, como palestiniano, poderia passar, porque em Hebron são mesmo ruas dentro da cidade. Há pessoas que, para entrar a casa, têm que entrar pela janela, como os animais, porque esta rua não são permitidos de entrar ou outra não são permitidos de entrar. E, portanto, é mesmo, durante 2 anos, nunca imaginei que pronto, há mais ruas que não posso entrar. Por exemplo, o muro, havia partes do muro que estava meio... não havia um muro mesmo bem construído, agora já está muito construído, muito definitivo, uma questão para sempre. Por exemplo, eu vi mais bandeiras de Israel na Palestina do que bandeiras da Palestina. Imagino que há mais bandeiras israelitas na Palestina do que na própria, porque
cada colonato tem bandeiras, depois cada checkpoint tem bandeiras, e os checkpoints, os chamados flying checkpoints, que são checkpoints que aparecem e desaparecem, consoante o que são muitos. Portanto, uma pessoa que anda dentro da Palestina, dentro do território que é considerado nas resoluções todas palestinianas, que supostamente sob o controle da autoridade palestiniana, está sempre a ser sujeito a ser parado, revistado, com um soldado que está com a arma apontada, é tipo uma pessoa está a passar e pronto. E uma coisa muito interessante dizer, que estes checkpoints, por exemplo, eu estava a ir para um lugar ao outro e o motorista do táxi disse: temos que ir depressa para chegar. Eu estava a ir de Ramallah para Jericó, para chegar antes das 6 da manhã ao checkpoint. E eu disse: mas porquê? E ele disse-me: porque o checkpoint só abre às 6 da manhã. E então assim não temos que ser revistados, nem temos que parar no trânsito durante muito tempo. E então eu fiquei a pensar, se o checkpoint realmente para uma situação, é uma questão de segurança, não haveria horários. Haveria um checkpoint toda hora. Mas não é uma questão de segurança, é uma questão de humilhação, uma questão de afirmar o poder. E por isso que abre às 6 da manhã. Não é antes. Nós chegamos às 6 menos 5 e não havia checkpoint ainda. Portanto, as coisas estão a mudar mesmo todos os dias e vê-se que, pronto, agora Palestina está a crescer em um espaço pequeno, porque não dá para alargar e não sei como é que vai acontecer depois. No dia 17 de abril, cerca de 1.500 palestinianos detidos em prisões israelitas começaram uma greve de fome que durou para cerca de 800 deles 40 dias, até ao passado sábado. Nós estamos a gravar numa segunda-feira. O que é que exigiam estes prisioneiros? Muitas pessoas não sabem que estes prisioneiros não exigiram liberdade, mesmo que são presos políticos e têm direito à liberdade, mas nem sequer chegaram a este termo. Eles estavam a exigir coisas muito, muito simples, só direitos básicos do tipo visitas familiares, assistência médica, direito a comida decente, direito a ter livros e direito a ter informação do que está a passar fora, livros, jornais, etc. Portanto, estavam só a pedir só isso. Nem sequer estávamos a falar de libertação ou coisas assim, sabendo que agora, neste momento, há cerca de 6.000 presos políticos palestinianos, entre eles mais que 350 crianças palestinianos que estão nas prisões, e há 700 que estão em prisões, em detenção administrativa. Detenção administrativa quer dizer uma coisa que está na lei israelita, que podem deter qualquer pessoa palestiniana sem acusações nem julgamento à base de informações segredas que nem sequer um advogado tem direito a saber. E esta detenção administrativa é renovável a 6 meses e depois é renováveis para mais 6 meses, um ano, etc. E isso são os 6.000 ou mais de 6.000 que estavas a falar, são presos políticos palestinianos, presos Sim. políticos. Sim. O The Guardian diz que desde 1967 um quinto da população palestiniana Exatamente. foi pelo menos uma vez detida. Exatamente. 40% dos homens palestinianos já foram detidos pelo menos uma vez na vida. Desde 67 até hoje, são mais que 850, não dá para dizer os números certos, porque todos os dias estão a mudar, mais de 850.000 palestinianos já foram detidos, quase 1 milhão. Estão a chegar, daqui a alguns anos, vão chegar a 1 milhão de palestinianos que foram aprisionados. Portanto, o número é enorme e as condições são péssimas. Eu
conheço mais, por exemplo, condições das mulheres presas que não têm direito a coisas simples como pensos higiênicos, nem sequer isso têm direito, portanto são condições muito difíceis. Mulheres grávidas, a maneira como é que eles dão à luz já com algemadas, só o momento do parto que tiram e depois só têm são condições muito péssimas e tanto para os homens e para as mulheres. Então imaginamos que para crianças como é que há bastante crianças também nas prisões israelitas que muitas vezes nem sequer são interrogados sem familiar adulto e sem advogado e sem assistência nenhuma, sem nada, sem tratamento especial por serem crianças. Eu queria ir agora para um evento que existiu no último 15 de maio, há 2 semanas atrás, uma conferência organizada pelo MPPM, Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente, em que se assinalava o 79º aniversário da Nakba, que já falaste aqui no início. O Ivan Gonçalves, deputado da Assembleia da República pelo PS, e o Bruno Dias, do PCP, ambos fazem parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, disseram que um dos mitos que é importante desfazer é o de que na Palestina existe um conflito. E disseram, na Palestina não há um conflito, há uma ocupação. Eu concordo plenamente. Há uma coisa que estão sempre a dizer, o conflito, para haver um conflito tem que haver 2 forças iguais, 2 forças com armas, mas não há. Há um ocupado, ocupante, opressor e oprimido. Como é que há um conflito? Eu até, muito, por exemplo, ultimamente no ataque contra Gaza, ouvimos muito guerra em Gaza. Não há uma guerra em Gaza. Houve um ataque, uma invasão contra Gaza. Não há um conflito. Não há um conflito. Para haver um conflito, tem que haver 2 partes que estão armados da mesma forma e há um conflito entre eles. Quando não há balanço nas formas de forças, não podemos falar de ainda conflito. Assim existiram durante alguns anos, bombardeamentos do lado palestiniano ao lado israelita. Tu achas que aqui não existe balanceamento e, portanto, eu não se pode nunca falar? diria que são bombardeamentos, não utilizaria a palavra bombardeamentos. Eu vou dizer, eu não concordo plenamente com estes são roquetes que foram lançados por Hamas. Não concordo estrategicamente com eles, porque acho que a luta palestiniana é uma luta simbólica que eu apoio, que continua a ser aquela luta simbólica da pedra, do boicote de todos estes meios. E até a resistência armada, não tenho nada contra a resistência armada, antes pelo contrário, acho que todas as formas de resistência são legítimos. Agora, acho que estes roquetes não serviram aos palestinianos como antes pelo contrário, porque são roquetes feitos primitivos, feitos na cozinha, que não sei em quantos anos mataram uma pessoa ou 2 durante estes anos todos, mas as pessoas continuam a falar dos roquetes palestinianos e, aliás, tu chamaste-lhe bombardeamento. Para mim, bombardeamento são aquele que aconteceu em Gaza, são as toneladas de bombardeamentos que aconteceu em Gaza, toneladas de bombas que caíram numa faixa que 340 km², portanto é mais ou menos o tamanho do Conselho do Tomar, num território que está sob bloqueio há 10 anos, fechado todas as fronteiras do mar, da terra, de todo o lado, e com uma densidade humana enorme, porque também 80% da população da Gaza são refugiados. Portanto, se 340 km², se alguém, e com 1,5 milhão de pessoas, se alguém manda uma pedra,
no ar, vai acertar na cabeça de alguém, de certeza. Então imaginamos a toneladas de bombas que caíram por cima das pessoas e mataram mais que 2.000 pessoas. Muitas delas são crianças. Tu falaste dos boicotes, tu achas que essa é uma das respostas que deve ser dada também pela comunidade internacional? Eu acho que neste momento é uma estratégia que está a funcionar, o boicote e desinvestimento e sanções, que é algo que já funcionou na África do Sul e acho que já que a comunidade internacional não está reagir como deveria reagir, esta é uma arma não violenta que está muitas vezes está a chatear o Israel e portanto é uma maneira de pressionar o Israel para cumprir a lei internacional e a legitimidade internacional. Em junho de 2015, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, disse sobre o BDS, o boicote, desinvestimento e sanções: estamos a meio de uma grande luta travada contra o Estado de Israel, uma campanha internacional para denegrir o nosso nome. Não está ligada às nossas ações, está ligada à nossa própria existência. Não importa o que fazemos, importa o que simbolizamos e o que somos. E disse também: este é um fenómeno que conhecemos na história do nosso povo. O que é que não foi dito sobre o povo judeu? Eles disseram que nós somos o fogo de todo o mal no mundo. Tudo isso está a ser novamente dito sobre nós hoje. Comenta esta ideia de que o BDS é uma campanha antissemita. Bem, a primeira coisa, eu fico muito contente ao ouvir o Netanyahu a falar do boicote, desinvestimento e sanções. Isto quer dizer que realmente funciona, que realmente chateia, que realmente tem efeito. Portanto, antes, pelo contrário, eu acho que é muito positivo a dizer isso. Mas também queria falar de um israelita que esteve aqui há pouco tempo, que é Miko Peled, que é um filho de uma general israelita que já participou em massacres, etc., o pai dele, mas depois o pai dele começou a perceber que o plano de Israel está a ir longe demais e depois o filho agora é um ativista pelos direitos dos palestinianos. E ele disse: eu acho que é muito ridículo saber que os milhares de judeus que são contra o Estado de Israel são antissemitas. São judeus, não podem ser antissemitas. Esta é uma coisa. E depois uma coisa que os israelitas estão sempre a esquecer, que os palestinianos são semitas também. Portanto, não podem ser antissemitas porque serão contra eles próprios. E o que Miko Peled disse? O Miko Peled disse que dizer que estar contra o Estado de Israel e exercer o boicote é antissemitismo, é uma arma muito frágil de quem não tem resposta à pergunta por que os crianças palestinianos estão bombardeados a toda hora. Por que os crianças palestinianos não têm o mesmo direito à água como as crianças israelitas? Por que as crianças palestinianos estão retirados no meio da noite, porque normalmente são aprisionados, vão lá deter as crianças palestinianas às 3 da manhã, e por que as crianças palestinianas estão a ser detidos? Quem não tem resposta a estas perguntas fáceis, a estas perguntas, utiliza uma arma fácil, que é dizer que é um antissemitismo, que o boicote é antissemitismo, e não faz sentido nenhum, porque assim estamos a dizer mais uma vez que é importante dizer que o antissionismo não é o mesmo como antissemitismo, porque neste momento no movimento de boicote há imensas pessoas que estão, dos nomes mais importantes, que são judeus israelitas, Ilan Papé, Judith Butler, Noam Chomsky, etc. São todos nomes judeus ou israelitas que não poderiam ser e não podemos sempre falar com o sionismo como se fosse o judaísmo.
o sionismo é um movimento que as Nações Unidas queria proibir, mas depois houve o veto dos Estados Unidos e por isso que não foi proibido o sionismo. É um movimento, é como um movimento fascista, como todos estes movimentos que não deveriam existir. Portanto, ser anti-sionista nunca pode ser confundido com ser antissemita. Dos 193 Estados-membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, 137, portanto mais de 70% deles, reconhecem diplomaticamente o Estado da Palestina. Mas países como a Alemanha, a Austrália, a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, México, Noruega, Holanda, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos não reconhecem ainda, entre outros. A União Europeia também não reconhece. Portugal reconhece diplomaticamente o Estado da Palestina? Bem, nas Nações Unidas, o que é que foi? A Palestina foi reconhecida como Estado não membro, portanto, exatamente como o Vaticano. Isto não implica que nos outros países esteja reconhecida oficialmente. O que é que aconteceu em Portugal? Foi que o Parlamento português reconheceu, portanto, mandou uma recomendação ao governo para reconhecer o Estado da Palestina, mas o governo até agora não reconheceu oficialmente o Estado da Palestina. Isso foi em dezembro de 2014. Exatamente. O Rui Machete, que era então Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, disse: o governo é sensível ao apelo da Assembleia da República e procurará escolher o momento mais adequado para proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina. Tu também és portuguesa, qual é que é o melhor momento e o mais adequado para ti? Para mim, se estamos a 69 anos ainda à espera do momento adequado e ainda não chegou a 69 anos o momento adequado, então quando que chegará? É importante dizer que este reconhecimento não mudará nada ao terreno, portanto, algo muito simbólico. É importante, mas é simbólico, não vai mudar a realidade das pessoas que sofrem da ocupação na Palestina, mas é uma maneira de dizer-lhes podem continuar a ter esperança que nós estamos convosco e reconhecemos o vosso direito de existir. Portanto, é algo simbólico que deveria ter sido feito ontem e não é ontem que já foi o momento adequado para reconhecer. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Que solução é que tu achas que faz sentido? Um Estado, 2 Estados, como a maioria parece das pessoas defende? Qual é que é a solução que tu achas que faz sentido? Normalmente, quando alguém me pergunta esta pergunta, eu faço outra pergunta. Que tipo de um Estado ou que tipo de 2 Estados? Porque o que é que interessa é ser um Estado democrático, livre, com um movimento com livre de circulação, etc. Portanto, o que é que me interessa é poder ir à minha vila de origem. Se há 2 Estados em que as fronteiras estão fechadas e nem eu não posso voltar a viver onde é que eu quero viver, não me interessam os 2 Estados. E se é um Estado, mas é um Estado de apartheid, onde é que as pessoas não têm o mesmo direito ao voto, os mesmos direitos, também não me interessa. O que é que me interessa é mesmo a justiça, liberdade e democracia, seja qual for a solução. Eu sei que não me vais perdoar dar-te tão pouco tempo para responder a esta pergunta, mas tu publicaste 2 teses sobre estudos Sim. feministas. Qual é que foi o papel, ou qual é que é o papel das mulheres e da luta feminista durante a ocupação israelita? Ok, já que não há tempo para responder a esta Não assim tão pouco. a esta pergunta, se calhar eu vou responder com uma história. E a história diz que é o seguinte: na altura da Intifada, os jovens palestinianos estavam a ser a toda hora procurados pelos soldados, etc. Quem atirou pedra, quem não atirou pedra. E então, uma vez, numa vila palestiniana, um jovem foi detido por ter atirado uma pedra.
E neste momento chega uma mulher e diz-lhe: então, já foste detido? E quantas vezes diste para não fazer nada, não mandares pedra, não ires às confrontações? E agora o que vou fazer sozinha? Vou criar este bebê sozinha? Não tenho nada a ver com isso? Agora não posso fazer isso? Olha, toma lá o teu filho, deu o bebê nos braços dele e foi-se embora. E os soldados, perante um bebê que está no jipe militar dentro deles, ficaram completamente confusos. E agora? Vamos deter um bebê que está a chorar? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Então deixaram o jovem ir embora. E entretanto apareceu a mulher que nunca tinha visto aquele jovem na vida dela e ficou com o bebê dela de volta. E foi a maneira dela de salvar este jovem. Para mim, estas são as mulheres palestinianas. São mulheres muito inteligentes, que fazem parte da resistência sem grandes têm este dentro deles. Mas uma coisa que eu queria dizer é que as mulheres palestinianas fazem isso, que sofrem de uma ocupação e sofrem de uma sociedade sem dúvida sexista e, portanto, resistem também das duas formas. E na minha tese também falo muito como é que se resiste através do corpo, que está sempre a ser utilizado pela ocupação para controlar a resistência palestiniana, sabendo de tudo que tem a ver a cultura palestiniana sobre o corpo das mulheres. Estão continuamente a tentar controlar esta resistência através dos corpos das mulheres palestinianas, o que resultou bem, porque assim as mulheres palestinianas começaram a ter menos preocupação com o que é que isto vai resultar em termos de vergonha do corpo, etc. E aliás, isto faz parte também das coisas que conseguiram a luta feminista palestiniana também conseguiu estas coisas de um provérbio palestiniano que diz a terra antes da honra. Portanto, em 1948, fugiram muitas pessoas depois das violações que aconteceram, com medo de violações, e perderam a terra, e depois disso agora estão a aprender que não interessa esta coisa simbólica, chama-se a honra perante a terra. E isso foi uma coisa que as mulheres palestinianas fizeram. Tenho muito para dizer em relação a este assunto do feminismo palestiniano, mas presumo que não há muito tempo. Haverá de ficar para uma próxima. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Shaht Ouadi, doutorado em estudos feministas. Obrigado por ter estado connosco. Obrigada, eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!